Então vamos lá, signo de Leão, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos fazer as previsões para o mês de setembro. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, signo de Leão. Eleva teu pensamento a Deus, com a permissão de Deus para fazer a sua leitura. Primeiro eu peço a permissão ao seu mentor e anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos regem noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Salve meu povo cigano, vamos trabalhar. Salve a linha do Oriente. Traz as previsões para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. As previsões do mês de setembro para o signo de Leão. Esse aqui é o oráculo de Lavanda, tarô com 78 arcanos, tá? Lembre-se que é uma mandala, é uma leitura completa do mês, então busque adaptar os conselhos aqui à sua realidade. Aqui nós já vamos começar com o primeiro conselho, a tua âncora, né, o teu fundo de deck, na casa 6, elemento terra. 6 de ouros é como eu movimento, pensa quase que não fazer um malabares, sabe? Com as finanças, mas também é como eu vou movimentando essa energia. E você vai percebendo, em setembro parece que começa a ficar mais claro, os movimentos que você tem feito que vão dando resultado. E também você também pode percebendo os movimentos que você já não quer mais fazer, ou seja, que te ocupa, que te distrai daquilo que é precioso. A energia é mais do que sobre dinheiro, mas ela fala de valores concretos. Então a casa 6 é sempre um processo muito ligado às nossas escolhas, ao nosso emocional, do como eu vivencio a matéria, do como eu vivencio o dinheiro, seja o dinheiro quando está no seu fluxo máximo, ou quando esse dinheiro está num fluxo ali mais enxuto, mais controlado, tá? Então a casa 6, ela vai trabalhar com vocês nesse sentido. Você vai perceber que o 6 de ouros, bem escondidinho debaixo das moedas, tem uma balança sendo pesada. E aí você vai perceber que vocês recebem com maestria essa energia. A balança está bem pequena, está aqui abaixo das moedas tem uma balança, e essa balança, esse pesar da balança, é quando eu consigo perceber que em tudo existe uma energia de troca. Então agora, setembro, você vai ficar mais consciente da tua energia física que você troca, da tua energia financeira, de entrada e saída de recursos, de saber também valorizar mais o seu tempo, de saber dar mais valor àquilo que você faz, sabe, de não se sentir às vezes constrangido de colocar um preço nas suas coisas, um valor determinado. Então essa energia da contrapartida, ela vem jogando a teu favor em setembro. Entendeu? Dá a Deus o que é de Deus, mas saiba dar a César o que é de César. Então aqui fala desse equilíbrio. Exemplo, os ciganos, já é um hábito da cartomancia, muitas pessoas usam aquela falácia da mediunidade. Dai de graça o que recebei de graça. Você não pode vender a sua mediunidade, você não pode vender os seus espíritos, não tem como. Você não pode prometer. Hoje eu vou canalizar isso, ou estarei com essa entidade aqui, ou aquele guia, não, porque isso vai de acordo com o merecimento, tanto do médium quanto daquele que vai ser atendido. Agora o restante, tudo tem um valor. Tudo tem um preço. Teu banho tem um preço, a tua comida tem um preço, o café tem um preço, o teu tarô tem um preço, o seu cristal tem um preço. Nada disso vem sem troca. Então cuidado com aquelas pessoas que gostam de tirar proveito, tá? Tem pessoas que gostam muito de exigir essa caridade, mas elas de fato não fazem absolutamente nada e não fazem bem a ninguém. Então cuidado com isso, porque é você que define o valor das coisas. Aquilo que você vê valor divino, deixa com o divino. Mas aquilo que você vê que existe ali uma necessidade de troca, de colaboração, então que ali exija essa troca, tá? Então tem que saber separar o que é coletivo, o que é caridoso e o que é fraterno. Isso é fraterno. Isso aqui já não tem a ver com fraterno. Amizade é amizade e negócios à parte. Entendeu? Então precisa trabalhar bem isso, para manter essa polaridade de movimento e energia. Que tem pessoas que, se você deixar, elas vão querer tudo de graça, tá? Então vamos lá.
E normalmente é o que mais vai falar mal de você depois. Então abre teu olho com isso, que o alerta aqui para vocês é bem específico. É saber a hora de amparar, mas também saber a hora de exigir uma contrapartida, uma contribuição. Tá? Casa 8, a seu favor, junto com a Rainha de Copas, energia criativa. Copas é uma maturidade emocional, porque já está na casa do Rei e da Rainha, mas junto com o elemento fogo. Então setembro pode também exigir muita atitude, muita mudança, muito movimento. Talvez entender que uma vez que eu amadureço um sentimento ou uma ideia em mim, eu não vou poder ficar esperando o outro também amadurecer. Aqui também pode significar onde cada um toma a sua decisão e o seu rumo, tá? Porque esse movimento de paus significa que às vezes em algumas relações de setembro, você vai perceber que você e o outro, ou as pessoas, estão em ritmos diferentes. Então cada um precisa saber andar conforme o seu ritmo, porque casa 5 são principalmente aqueles que ainda não estão prontos para acompanhar o seu ritmo, ou o seu pensamento, ou a sua decisão. Então, entende? Você vai perceber que aqui tem uma pessoa escolhendo abaixar a espada, enquanto outros ainda estão na energia da guerra. Tá? Então aqui mostra a sua energia, ela não está reativa. Ela, na verdade, ela quer fugir em setembro do que é muito reativo. Então fique atento a esse movimento da tua abertura espiritual. Teu financeiro traz a lua cheia junto com a carta de copas. E onde tem copas, onde tem 3, tem celebração. Onde tem copas, tem crescimento. Só que aqui não é aquele crescimento milagroso. Sabe aquela coisa que acontece sozinha? Não é bem isso. Porque o 3, ele traz parcerias, ele traz pessoa, mas ele também é um crescimento muito boca a boca. Sabe quando uma coisa ela vai realmente brilhando, crescendo pela qualidade ou pela indicação, e aos pouquinhos a coisa vai fluindo? Então a casa 3 fala muito de usar bem a relação, a conversa, o diálogo. Lembra que eu falei energia de troca? Então às vezes você está ali num trabalho, um negócio, você pode criar uma pequena cortesia entre seus clientes. Quem me trouxer mais um cliente, uma vez por mês eu vou sortear esse procedimento aqui no meu consultório. Quem indicar, ganha um desconto na próxima sessão. Quem comprar, ganha desconto numa próxima compra. Então você precisa trabalhar bastante o campo da comunicação, tá? O Papa ele pede muita diplomacia na casa da finança. É como se fosse assim, adapta isso à sua idade, mas é a forma como está aqui. Então aqui eu não gosto de amenizar a mensagem, eu falo da forma como é entregue aqui. O Papa, ele fala assim, não há mais tempo para errar. Agora é tudo ou nada, tá? Então o Papa é quando já passou da fase do aprendizado da teoria. Agora é momento de fazer certo, fazer dar certo. A sabedoria já existe, agora se eu faço bom uso ou não, aí é uma coisa individual de cada um, tá? Porque o Papa, quando ele vem sobre recurso financeiro, pensa ele como uma pessoa que ele entende os valores da vida. Ele não é só mais espiritual, ele entende como a sociedade gira, as relações, a filosofia, a política. Então ele sabe se colocar em ambientes. Então aqui sobre teu financeiro fala muito sobre isso. Eu preciso saber agir de acordo com aquilo que eu quero manifestar ou manter ou crescer dentro da minha vida. O Papa é assumir a postura daquilo que eu afirmo ser. Não é dizer eu estou me tornando, é assumir de fato, eu sou isso. Eu estou vivenciando isso, tá? O Papa é muito sobre postura. Então vamos lá. A casa do trabalho, para aqueles que estão numa rotina mais CLT ou ali com algumas questões no trabalho, vale algumas ressalvas. Porque o elemento paus, valete e cavaleiro, ele é muito bom para um novo emprego, para uma adaptação no novo cargo, para uma promoção. Até aqui, esses dois sozinhos. Porque ambos, esse cresce para esse. Então fala o quê? De há males que vem para o bem. Então às vezes eu saí do meu setor, mas no outro cargo, no outro setor eu vou crescer mais rápido. Eu saí do meu emprego, mas rapidamente eu consigo uma recolocação. Você está entendendo? Então tem essas questões pontuais. Até aqui tá ótimo, porque paus governa trabalho. Agora, esse arcano aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Porque no trabalho, o arcano da morte, ele também pode falar de quando a gente se precipita.
de eu quero muito fazer um movimento. Eu não consigo mais caber nessa carreira, nessa profissão ou no que eu estou fazendo. Mas o arcano da morte, ele também nos sensibiliza falando assim, nenhuma transição ou transformação é confortável. Não existe um cenário confortável. A questão é saber se adaptar para que essa fase do desconforto, de uma mudança profissional, de uma transição, ou até de algum arrependimento que eu tenha ali em relação à minha carreira, o segredo é como eu respondo a isso para sair rápido dessa fase do desconforto, tá? Muitas vezes esse tipo de arcano a gente fala que são aqueles arcanos da vida que não podem ser evitados. São ciclos que batem na porta de todos. Uns respondem rápido e outros ficam ali muito tempo chorando, choramingando, e torna aquilo que poderia ser resolvido pontual, né, uma linha do tempo enorme, tá? Então a casa do trabalho fala, responda rápido às transformações. Quem não tá dando certo, então já tem um plano B na manga, entendeu? Fiz uma transição, me arrependi, agora faz dar certo, que às vezes nesse momento não vai dar para dar espaço atrás, tá? Sacerdotisa. Aqui nós vamos para a casa da família, casa 4, a casa da família, entre todos os signos até agora, é uma das energias mais bonitas, porque veio muito a energia do materno, do sagrado, da família, o sol, tá? A energia também que está vinculada ao nascimento do novo, um novo ciclo para a família, o anúncio do nascimento de uma criança, o anúncio de uma união, um novo membro que chega à família, com um papel ali talvez até curativo. Às vezes não é sobre a criança, e sim sobre a convivência dos adultos. Algumas situações ocorrem em família que é meio que para juntar a família de volta, sabe? Meio que resgatar. Então aqui pode haver uma questão pontual dentro da estrutura familiar que de certa forma serve para meio que fortalecer, se não for possível a união, mas a parceria. Sabe quando as pessoas deixam as suas questões de lado e existe pelo menos uma trégua para que a gente possa se unir pelo que realmente é importante ou por aquela pessoa que precisa de nós? Então a sacerdotisa, ela fala muito sobre isso, de que não significa fingir ou negar o que tem dentro de mim, o que eu sei, o que eu ouvi ou o que vivi, mas saber o momento em que certas coisas precisam ser guardadas ou deixadas de lado, porque há situações maiores a serem resolvidas, tá? Então a casa 4, ela fala sobre isso. Às vezes não é fingir que a coisa não acontece, mas é saber que há momentos de se discutir certas situações e há momentos em que a gente tem que deixar o nosso lado mais sensível de lado e olhar para alguma situação que toda a família precisa, de certa forma, de uma sintonia, para que aquilo se resolva, tá? Então isso pode estar vinculado a uma criança ou uma figura que de alguma forma na família precise ali de mais atenção, tá bom? Vamos dar um olhar para isso, que não precisa ser necessariamente uma criança, né? Muitos vovôs e vovós, a gente sabe disso, que vai passando, a idade vai avançando, é como se voltasse a ser criança. Quem já tem uma bisa ou já cuidou assim de uma pessoa numa idade mais avançada sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Rainha de espadas, julgamento no social e o sacrifício de copas. E às vezes entender que não é exatamente pelo caminho que eu gostaria, mas não significa que o caminho foi fechado. Pode ir além do que eu imaginei. O caminho do sonho ou o caminho a ser trilhado talvez é maior do que o imaginado. Então no campo social, no campo de manifestar crescimento, visibilidade, para alguns aqui pela lua pode até também trazer energia da fama ou do crescimento de uma ideia. Como está deixando um pouco, deixe para trás velhas questões emocionais ou renove os sonhos. Tente transformar o sonho em algo mais realista para o momento atual. Então pode também ressignificar o que para vocês aqui? Que às vezes eu tenho uma ideia em mente de que eu devo realizar uma coisa, ou eu sinto que algo me chama, mas tente não dar forma para isso, porque quando você também insiste demais em tentar entender ou dar uma forma, você limita esse campo, tá? Então aqui o campo do saber ouvir os sinais, ou do saber apenas confiar na leveza, na intuição, no agir ali de forma mais pontual.
É quase como se fosse assim, seja os olhos, seja os ouvidos, ou seja aquele que comunica, ou seja aquele que segue as suas percepções, mas não tem te dar tanta forma do que eu estou fazendo, do que eu estou criando, para onde isso vai, o que vão entender dessa mensagem, tá? Se você tenta entrar muito numa energia controladora, você atrapalha um pouco o seu processo de manifestação, tá? De crescimento aqui. Então aqui pede um pouquinho mais de leveza. Às vezes de uma única mensagem, pessoas podem entender valores diferentes. E não significa que um é mais ou menos. Talvez cada um entende, é igual você ler um livro várias vezes. Sempre vai ter uma passagem que parece que da primeira vez ficou despercebida, ou que você entendeu de forma diferente. O livro não mudou, mas a sua capacidade de compreensão foi ampliada. Tá bom? Aqui no campo do amor, energia de espadas, a roda da fortuna e o carro. Aqui pode ter um certo alerta, porque a fortuna com o carro ele beneficia a casa do amor, mas ele também, por ter a espada junto, ele meio que acelera ou tenta dar um empurrão sobre os passos da vida romântica. Então o que acontece aqui? Pode tentar se apressar. Ali às vezes eu tô só enrolado, quero namorar. Estamos namorando, quer noivar. Tá noivo, quer juntar ali os paninhos, quer casar. Então tudo que fala do impulso, a casa do amor, pode começar a sentir uma angústia por certos impulsos. Para onde eu tô indo? E se eu não tô indo para lugar nenhum? Aí o rei de espadas vai chamar para essa decisão, tá? Não é que tenha que cortar ou decidir nada, mas por ter dois arcanos que puxa para o lado kármico, carro com roda da fortuna, aí setembro pode ser mais delicado nesse sentido desse campo. Ainda quero ir para um determinado caminho, ou será que está na hora de encerrar um ciclo aqui? Para que eu possa seguir um outro caminho. Você está entendendo? Então ciclos kármicos de a gente renova um voto ou encerra, pode bater agora em setembro. Que a roda de Sansara, que a gente fala, essa roda de ilusão da vida, da reencarnação, do karma, que é um tipo de aprisionamento, ela vem falar muito sobre isso. Quanto mais cedo eu estou consciente dessas repetições, aí eu não preciso ficar correndo ali naquela roda de novo, encerrando de novo, a mesma coisa. Então veja os vícios, ou os comportamentos, ou aonde tem excesso de movimento ou falta de movimento na vida íntima. E aí você precisa vir com aquela energia de espada. Aí eu vou ter que ter um diálogo mais claro comigo, mais verdadeiro comigo mesmo, ou com meu parceiro ou a minha parceira, né? Para decidir se eu quero continuar. Gabi, eu tô há muito tempo solteiro, eu tô como o carro, eu tô livre. Tô vivendo aí uma paixão aqui, uma ali, mas nada concreto. Aí a roda da fortuna pode chamar sua atenção para isso. Será que eu quero permanecer assim? Lobo solitário? Será que eu quero rever a forma como eu tô vivendo essa vida amorosa, romântica? Tá bom? Então pode ser uma área que vai chamar bastante a sua atenção para algum processo repetitivo ou a falta de movimento. 5 de ouros, 2 de paus, 6 de paus. Então vamos deixar aqui, né? Os 5 de ouros. É como se fosse um lembrete, porque aqui é um conselho oculto, né? A escassez que ensina a valorização da abundância. A escassez que ensina a valorizar a fase da bonança. É como se falasse assim, alguns aqui numa escassez, seja emocional, seja ela financeira, seja ela até da saúde. Aqui tem algum processo de fazer tomar consciência do pequeno valor das coisas. Para que daí quando eu tiver aquela essência ou aquela área da vida da escassez em mais abundância, eu saiba valorizar aquilo, mas sem me desviar. Então aqui fala muito do preparo, a lapidação para depois saber aguentar cargas maiores, tá bom? O 9 de ouros, tá bem na casa da saúde. 9 de paus. E o pendurado, tomar um pouquinho aí de atenção com o processo circulatório, vascular, tá? Um pouco de atenção. Aqui, Gabi, eu tenho uma circulação ótima. Não tenho problema, não tenho formigamento no corpo, não tem nada disso. Então não pega essa parte para você.
Mas o pendurado ele costuma falar da inversão, né? Onde existe muita pressão, às vezes, vamos dar um exemplo, e falta. Essa circulação vai muito para um ponto do corpo e falta em outra parte. Ou eu tenho uma pressão, uma carga excessiva, uma tensão numa parte do corpo e a outra parte não está fazendo o seu trabalho. Vamos dizer que a pessoa coloca todo o peso do corpo ali de um lado só, tá? Aí você gera toda uma pressão, uma carga para um lado e falta na outra. Então todo esse senso do circulatório, vascular, equilíbrio, ele chama um pouco de atenção aqui. O excesso do número 9, ele fala de encontrar o equilíbrio entre quando eu tenho energia de fato para gastar, quando eu tenho ali uma energia sobrando que eu quero empenhar, e quando eu digo gastar, é gastar de uma forma inteligente, eu quero dizer, colocar essa energia física para coisas que sejam construtivas, e tomar cuidado quando ao mesmo tempo que eu tenho um ápice de energia, do nada veio outro 9, só que esse 9 a energia cai. Então você tem o naipe, o mesmo símbolo na sua luz e na sua sombra. É como se fosse picos de energia. Tá? Então fica atento a isso, processos que envolvem a tua pressão, dá uma olhada na questão aí que pode, por ter elemento terra, né? Aqui a gente pode estar falando até do próprio sal, sais minerais, né? Alguma questão que pode estar envolvendo aí um cansaço, um abatimento, mas pode ter alguma coisa relacionada ao sal, ou a falta disso ali. Tenta dar uma pesquisadinha, tem uma linha aí da ciência, eu não sou médico, eu não posso falar sobre isso, aí você tem que buscar um profissional. Mas tem até uma linha da medicina que fala sobre isso. Algumas pessoas que tomam água e fazem ali um protocolo com o sal natural, né? Não pode ser refinado. E você tem ali uma absorção diferente da água na tua célula, tá? Mas daí você tem que ir a fundo e pesquisar. Vamos lá. Rei de Ouros. As de espada, valete de copas. Influências externas. A casa de ouros. É como se você começasse a se sentir mais seguro e confiante, né, de alguma percepção em relação à própria vida ou a você mesmo. Porque o Rei de Ouros é desenvolver confiança, segurança na própria imagem pessoal. E uma vez que eu confio, fica mais fácil eu nutrir o meu propósito. Espada, ideia, pensamento alinhado, mas sem tirar o coração. Tá vendo que tem um equilíbrio entre 3 elementos? O elemento ar, elemento água e no meio o elemento terra. Lembra que eu falei na tua abertura? Entender que tudo tem uma contrapartida, tudo tem uma troca. Às vezes é uma troca de energética, financeira, emocional, física, saúde. É um momento de tomar consciência do quanto me demanda cada escolha na vida. Eu tenho o hábito de consumir esse alimento, mas depois ele me faz mal, então tem um custo manter aquele prazer. Aquele prazer está causando um dano. Sempre que eu faço esse trabalho, na hora é maravilhoso, porém depois eu fico assim. Então tem um custo, tem uma contrapartida. Por isso que eu disse, aquele que sabe o próprio valor não vai se dar, não vai se vender a centavos a ninguém. Tá bom? Então vamos lá. O desafio. O desafio é a energia do familiar, 10 de ouros ou valores familiares, viver ou não, ser ou não ser, eis a questão. Aqui é o desafio. Então é como se fosse, aqui tem gente que quer casar, ou tem gente que não tem certeza. Uma hora eu quero liberdade, outra hora eu quero compromisso. Uma hora eu quero, mas não sei se o outro quer. Então aqui o elemento terra fala sobre, talvez é aqui que vem o desconforto lá da casa dos enamorados. Algumas decisões precisam ser tomadas, nada será adiado ou pode esperar para sempre, tá? Então aqui tem um processo que é vinculado. Se você sente alguma dificuldade nessa área, você vai ver com teus filhos, com teu parceiro, com a tua parceira, tá? Mas a casa de ouros fala entre buscar mais verdade naquilo que eu busco, se preocupar um pouco menos do que o que eu acho que o outro precisa. Aqui a pergunta é sobre vocês, tá? Você tem que saber o que você precisa nessa altura, nesse momento da sua vida. Então vamos lá.
seu desafio espiritual. A casa de copas, ela vai mudar a tua sensibilidade no espiritual. Então, o que isso significa? Que conforme eu estou fazendo um movimento assertivo ou benéfico, pode haver agora um processo também de batalha espiritual. Eu preciso manter firmeza espiritual. Onde a energia de forma obscura ou a forma sombra tenta me confrontar, me projetando medos, inseguranças ou pondo até incerteza. Será que eu dou conta? Será que o que eu estou fazendo ou o que eu acredito, será que eu consigo bancar os meus sonhos, a minha missão, a minha vontade? Então cuidado, que no tarô, no espiritual, esse aqui é o pai da mentira. Ele parece encantador, ele tem todos os argumentos, ele sabe onde está o medo da pessoa, onde está a vaidade da pessoa, aonde a pessoa pode se perder. Então ele não joga bem no espiritual. Então setembro, não tenha medo disso, compre essa briga espiritual, eu quero dizer. Mantenha firme o seu propósito espiritual, faça seus banhos, faça a sua prece, né? Quando respeitando todas as linhas de crença, se você é de Jesus, se você é de Oxalá, se você é de Krishna, aí você adapta o seu entendimento, mas pede para a espiritualidade, para esses trabalhadores da força crística, mostra o meu caminho, continua me guiando, firma o meu passo, para eu não me desviar, sabe? Coloque essa energia e qualquer possibilidade aí de desvio ou de tentativas, você vai perceber que proporcional à sombra é a força da luz. Nesse universo existe essa dualidade. Então não tem isso de mais forte ou mais fraco. A gente tem que saber respeitar ambas as forças, porque elas existem. Tá bom? Então vamos lá. O eremita, 2 de espadas e a torre. E aqui vem uma grande desconstrução nas escolhas. É como se falasse, não posso ter medo das transformações lá fora e me concentrar mais na luz que me guia. Olha o simbolismo, porque a torre aqui agora está representando o momento da humanidade. Queira ou não, prontos ou não, o mundão velho vai desconstruir. Não importa se você está pronto ou acha que não está. A questão é aqui, é o silêncio, que eremita é silêncio. Fale menos, observe mais, confia naquela luz interna que te guia. E você vai estar nos locais certos, ambientes certos ou preparado com as circunstâncias que forem ali disponíveis. Fala muito mais do preparo interno. Olhe menos para fora e olhe mais para dentro, tá? Tá na hora de abrir aí a caixa de Pandora. É o que eu vejo aqui para Leão. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Inscrições abertas para o curso Jornada da Cruz Celta, 100% online, acesso ilimitado às aulas. O nosso curso de tarô inclui certificado. Os módulos são separados de maneira intuitiva, que você pode estudar com facilidade da sua casa. Você também conta com uma apostila completa de apoio, que você vai poder baixar para fazer o estudo complementar do nosso curso completo de tarô. Inscrições na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Basta acessar o link da Hotmart e lá você encontra todas as informações. Te espero lá no curso.